Bom dia! Boa tarde! Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para a lição número 5 da revista Coisas da Bíblia. Experiências da Bíblia. É a revista número 8 da Cristã Evangélica. Nós estamos na aula 5. Muito bem. Você que está com o seu material, a primeira coisa que você vai fazer você vai ler Êxodo 20, de 1 até 4, de 1 até 18, vai. Aqui tá falando separado, mas não. Lê tudo de uma vez só. Aí você vai... Os mandamentos estão em ordem embaralhada. A primeira coisa que você vai fazer antes da gente começar a nossa aula é... Embaralhar? Não, desembaralhar. Você vai ler o texto e vai colocar. Esse aqui é o número 1º, esse é o número 3º, esse é o 4º, esse é o 5º, esse é o... até completar os 10 mandamentos. Ah, tem um na minha boca. Tá bom? Aí a gente vai usar isso aqui durante a aula. Muito bem. Hoje a gente vai falar de uma pessoa que teve um arrependimento importante que virou um salmo. Lembra que os salmos, eles são as coisas que o pessoal escreve quando canta? Uhum. É a letra das músicas que a gente já falou sobre isso. Muito bem. Uma das coisas que a gente vai falar hoje é uma coisa que o Noah sabe bem fazer. Bagunça. Não. A primeira coisa... Bom, antes da gente saber o que o Noah sabe fazer, antes disso, a gente vai lembrar... A gente vai começar agora um novo versículo pra gente decorar, uma nova senha. Das lições passadas, lembra? Era Salmo 1, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado, feliz é aquele que não se junta com o caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Exatamente. Bem-aventurado é aquele que não anda no caminho do mal. Lembra? Tá mal menos essa leitura aí. Mas essa é das leituras anteriores, tem que voltar lá para não esquecer. A partir dessas 5 até a 8ª lição, a gente vai ver um outro salmo, que é o Salmo 5, versículo 8, eu vou ler a primeira vez para vocês. Ó Senhor Deus, ajude-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Salmo 5, capítulo 5, versículo 8. Vou ler mais uma vez. Ó Senhor, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. O que você está pedindo, Noah, nessa oração? Que o caminho seja mais fácil. Que seja reto e plano. E o que mais você está pedindo para ele? Qual é a primeira coisa que ele pede? Que o caminho seja reto e plano. Não, esse é o final. Ó Senhor Deus, ajude a me a fazer a tua vontade. Qual é a primeira coisa que ele está pedindo, então? Vou fazer a minha vontade, né? Fazer não a vontade tua vontade de Deus. Cabeça, a vontade de Deus. Me ajuda a fazer a tua vontade. Ele está falando isso para Deus. Então ele está pedindo ajuda porque fazer a vontade de Deus não é muitas vezes a coisa mais fácil, certo? Certo. É muitas vezes difícil, não é? Eu sei fazer isso. Muitas vezes difícil. Muito bem. Agora, o que acontece quando a gente peca? O nosso caminho fica estreito, ele fica sempre cheio estreito. e esburacado. O caminho de Deus é sempre estreito. O nosso caminho, quando a gente pega, ele fica mais fácil, ele fica mais liso e mais reto. Quando a gente fica quer? Quando a gente pega, o caminho é mais fácil. Porque o caminho... Ele é mais reto, ele é mais largo. Sim, a porta é estreita e o caminho é verdade. O caminho que leva para perdição, a porta é larga e o caminho é maior. Quando é para Deus, o caminho é estreito, largo, cheio de buracos e montanhas. É a cidade da minha avó, São Sebastião. Mas olha só. Rio de Janeiro, que a gente tem curva assim, ó. Não, é Minas Gerais. Minas Gerais. Que tem sempre difícil. Mas tudo bem, olha só. A gente vai ver hoje sobre uma pessoa que pecou e que precisou
limpar a vida e consertar um monte de coisa errada. O nosso mistério você vai anotar aí na ou seja, não tá aparecendo, ó. Para. Como dar uma limpeza profunda na vida? O Noah sabe como é que você dá uma limpeza profunda na vida, Noah? Uma limpeza profunda. Limpando. Orando. E tomar banho? Como é que você faz uma limpeza profunda no banho? Lavando o cabelo. Lavando furico. Lavando tudo, você não pode deixar nada. Mas não parece. Olha só, como que você vai dar uma limpeza profunda na sua vida? Hoje a gente vai ver isso. Muito bem, você já viu um homem chorar? Já. Uma pessoa chorar? Eu sou um homem. Não, você é um menino. E quando é que você chora? Quando você se machuca, Eu choro pra mim não é esse caso, porque eu se machuco, tô me machucando sempre. Quando você cai de algum lugar bem alto, quando você bate o dedinho na estante, na cadeira. E você, Noah, quando é que você chora? Quando é uma coisa que eu quero. E um homem adulto? Quando é que um homem adulto chora? Quando acontece uma morte. Também, que mais? Quando ele perde a mulher. Também. Perde a mulher? Quando perdeu alguém que é importante. Quando morre. Quando morre. Muito Quando bem. ele faz algo de errado, papai. Quando ele prega. Quando o papai prega, ele chora. Ele Também. fica lagrimando. Lacrimejando. Isso, eu não sei falar essa palavra. Para de mexer aqui. Eu vou ler então sobre uma história de uma pessoa e vocês vão acompanhar junto comigo, porque é uma história bem longa. E aí, eu vou deixar vocês lerem uma outra parte, tá bom? Que é um pouco menor. É o outro. 2 Samuel. Samuel, Deus te chama lá do céu. A gente na aula 2 passada, Samuel. a gente falou sobre Samuel. Numa outra aula passada a gente falou. Muito bem, olha só a história. Na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear. Por quê? Porque ela é muito legal, eu gosto dela. E foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Falar. Sabe por quê? Porque a parábola que ele usa é muito legal. Eu gosto muito dessa parábola. Que parábola? Natan. Vamos ver. Acho que é Natan. Passear pelo terraço. Viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem ela era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, enfim, a história continua. Não, mas peraí. Mas leu Como ela é? A casa dela não era castelo? Não, ela não morava no castelo. Calma, isso aí é depois. Mas eu gosto da palavra. Parábola. Conta a história, Ele gente. estava... Calma, eu vou contar. Ele estava lá no terraço, no palácio, e a casa dela era para fora do palácio. Só que da casa dele dava para ver a casa dela. E ela estava tomando banho. E aí ele olhou e falou, gostei dela. Só que ela era casada com um homem que estava na guerra. Lembra que no começo da história, todo mundo deveria estar na guerra? Então ele não deveria estar ali, ele deveria estar junto com todos os homens na batalha, na guerra. Mas ele não estava, ele estava no lugar errado, descansando na hora que ele deveria estar trabalhando. Aí ele viu a Batseba, chamou ela, e aí ela engravidou. E ela era casada. Do quem? De quem? De Davi. Porque ele adulterou com ela. Muito feio isso. Aí o que acontece? Assim deve era do bem. Então, mas as pessoas do bem também erram. Aí o que aconteceu? Vamos ver o resto da Ainda mais história. ele que tem tudo que quer. Por quê? Ele tem poder. E qual é o problema do poder?
Ele tem tudo que ele quer. Isso é um problema? Sim. Ainda Eu mais também porque... Porque ele pode consegue tudo que ele quer. Ele consegue tudo isso com dinheiro. Por que eu não deixo vocês fazerem tudo o que vocês querem? Por causa disso. Por causa do dinheiro. Não, De dinheiro. Pra vocês não ficarem mimado e besta. Aí o que acontece? Chegou lá, ela descobriu que tava grávida, mandou avisar ele. E Deus gostou do que ele fez? Não. Deus gostou do que ele fez? Não. Não. Deus precisava consertar essa história. Precisava puxar a orelha e falar, você fez errado. Precisava puxar a orelha de Davi. Você não acha? Precisava puxar a orelha? Isso, Davi precisava puxar a orelha de Davi. Aí então, no capítulo 12 de 2 Samuel, o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. Ah, eu quero O fazer rico, conta. A palavra, não. Parábola. É assim, existiam 2 homens na cidade, um era rico e o outro era pobre. Sim. O pobre só tinha uma ovelha, o rico ele tinha mais de 1000 ovelhas. Sim. Um dia vieram pessoas pra fazer festa na casa do rico. Aí o rico não queria usar as ovelhas dele e roubou a ovelha do pobre, que só tinha uma. E aí ele falou, o Natã falou pra Davi que aí Davi falou, mas esse homem tem que morrer. Aí Natã falou, esse homem é você. Exatamente. E aí então Davi falou, putz, errei. E o que aconteceu nesse momento? Que Natã foi lá conversar com ele. O que aconteceu? Oi? O que aconteceu quando ele foi falar com ele? Acordem. Sim. Ele falou uma história. Por que Natã contou essa história pra Davi? Porque ele tava fazendo uma coisa errada, pegando a mulher do outro. Isso. E Deus gosta disso? Não. Não gosta. Então Deus tinha que chegar para Davi, falar para ele que ele estava fazendo a coisa errada e que ele deveria fazer outra coisa, a coisa certa, não é? Sim. Então Deus mandou Natã. E na vida de vocês? E na sua vida, Enzo, Daniel, em Ana Júlia, em Alice Marie, em Danilo? Quem será que Deus manda na sua vida para ajudar você a voltar para o caminho certo? A mamãe. Quem mais? Papai. Papai. Quem mais? Vovó. A vovó, quando ela fala a coisa certa, é verdade. Sim. Titio, quando ele fala a coisa certa, muito bem. E tem uma outra pessoa. Deus. Esta que vos fala, sou professora da EBD. Por quê? Que é a mamãe. A nossa função como pai, mãe, tio, que a gente ama vocês, é falar a verdade. E às vezes falar assim, isso que você fez tá errado. Não pode fazer assim, tem que fazer assado. Não é assim que a gente faz? Faz assim, faz assado. Isso. Então, o que aconteceu? Natã foi lá, falou o que tinha que falar, fez o que tinha que fazer. E aí a gente vai ver agora, lembra que Davi, ele gostava muito de tocar harpa? Ele tocava um instrumento, ele fazia poesia e coisa e tal. Natã disse que por causa disso o bebê dele ia morrer. O bebê dele ia morrer. E de ele fato... ficou muito triste. Aí só quando o bebê morreu, ele parou de chorar. Exatamente. Não faz sentido. Claro que faz. Não, ele chorou, quando o bebê morreu, ele parou de chorar. Porque depois que morreu não tem mais o que fazer. Ele achou que se ele estava triste porque um bebezinho estava sofrendo e estava doente por culpa dele. E ele achou que ele poderia fazer alguma coisa. E ele estava triste porque o bebê estava vivo, ainda tinha alguma coisa para fazer. E por isso ele estava naquela luta. Depois que o bebê morreu, não tem mais o que se fazer. Ele não pode trazer a vida ao bebê. Entendeu? Então, o que ele vai fazer? Ele vai tocar a vida, ele vai chorar, ele vai comer, ele vai continuar chorando e sofrendo. Ele ficou, acho que, alguns meses sem comer nada e sem beber. Ele ficou bastante tempo em jejum, orando, pedindo que Deus tivesse misericórdia e salvasse o bebê. Depois que o bebê morreu, não tinha mais o que fazer, né? Então, tem horas que a gente consegue e tem horas que a gente não consegue. Tem horas que tem Mas que por que fazer. ela não engravidou com o marido e sim com... O marido tava na guerra, lembra?
Sim, mas... E ele chamou o marido dela, mas ele não dormiu com a esposa, ele dormiu lá no portão. Ele dormiu no portão, exatamente. Por quê? Porque ele não queria dormir em casa enquanto todos os outros exércitos estavam dormindo no acampamento. Ele não achou justo ele ir para casa, dormir na casa dele, dormir com a mulher, enquanto o resto dos soldados dele estavam lá na guerra, acampados. Urias foi muito mais fiel e muito mais decente do que Davi nessa história, vocês concordam? Eu queria contar a história. Não, mas não é o momento da história. A gente precisa saber o seguinte, que no final da história, ele engravidou uma mulher que não era a esposa dele. No final da história, Urias ele mandou, exatamente, Davi mandou Urias lutar na frente na no frente, coisa que era morte certa. Então ele engravidou uma mulher que não era assassinou a dele. Assassinou um homem. Não foi coisa pouca. Mas não, olha pera, só. Ele quis assassinar? Sim. Ele pediu para o capitão do exército, Joabe, colocar Urias na frente da batalha. Então, quando começasse a batalha, quem iria morrer ia ser Urias, o marido da Batseba. Peraí, então o chefe do Urias colocou ele na frente da batalha. Não porque o chefe quis, porque Davi quis. Davi mandou, exatamente. Olha só. Você vai ler então aqui, Noah, pra gente. Onde? 51 de 2. Esse aqui é o Salmo 51, que é o salmo que Davi escreveu depois que Natan... Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi depois que esse cometeu adultério com Batseba. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz que tudo reprovas. Nossa, que palavra difícil. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo. Isopo. O que é isopo? Era uma plantinha que eles usavam na purificação cerimonial. E ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir o novo júbilo da alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Saúde. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria e da tua salvação e sustenta-me. Com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes e sangue, ó Deus. Deus, a minha salvação e a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Se não estou em traíra... Eita. Senão eu os traria. Traíra? É peixe agora? Traíra? Traíra é um tipo de peixe. Os sacrifícios é de onde? Até aqui mesmo. Tá.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado é contrito. E contrito, ó Deus, não desprezarás. Como é que tá Davi, então, nesse momento? Tá pedindo perdão pelo que ele fez. Exatamente. Contra quem que ele pecou? Deus. Contra Deus. Mas não foi um adultério? Não foi contra Batseba? Não foi contra Urias? Não. Foi só contra Deus. Foi Não, contra essas pessoas. Tá dizendo ali só contra ti, Senhor. Só contra ti. Por quê? Porque essas pessoas eram de Deus. Porque ele não poderia pegar essa mulher, ele não poderia matar Urias pelo motivo que ele quis matar. Tudo que ele fez, ele não fez da maneira correta, né? Então, por que ele está falando que esse pecado é contra Deus? Porque Deus falou lá, lembra aqui no mandamento? Não, mas quando ele... Lembra aqui no mandamento? Deixa eu ler. O que Deus... quais foram os mandamentos que Davi... Qual adulterarás? Quais são os mandamentos que Davi quebrou? Contrário, errado assim. Não adulterarás. Ararás. Não adulterarás e não assassinarás. Não matarás. Não matarás. Só. Não adulterarás. Só não, né? Só não. E o não cobiçar também. Não cobiçar. Ele roubou. Ele roubou a mulher do cara. Não, mas ele desejou a mulher, ele desejou ter o que era do outro. Então, isso Mas cobiçar não é roubar? Não, cobiçar é você desejar uma coisa que não é sua. Entendeu? A Batseba era a esposa de Urias, não era a esposa dele. Não tinha nada que se meter com ela. Entendeu? Então, assim, ele desobedeceu 3 mandamentos. Então, olha só. Ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito importante. Isso quer dizer que toda vez que a gente peca, se eu bater em você e te machucar, eu não tô pecando contra você somente. Eu tô pecando contra quem? Deus. Por quê? Porque ele falou pra gente fazer o quê? Se amar. Se amar. Ele não falou pra gente se matar. Ele falou pra gente se amar, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Quando você desobedece ao seu pai e à sua mãe, você não tá fazendo mal e deixando triste a sua mãe, o seu pai e a sua mãe. Você tá deixando quem triste? Deus. Exatamente. E como é que fica o seu coração quando você faz alguma coisa errada? Fica preto. Fica sujo, peludo, fedido. Fica chonks. Fica cocô. Não, cocô não. Fica chonks. Ele fica bem sujo, fedido. Lá no pântano. Fica pantanoso. Mas a gente tem que ficar Existe essa palavra pantanoso? Pantanoso é de pântano. Sabe aquela água parada, assim, tipo do Rio Pinheiros? Sim. Que é bem fedido, eca? Sabe? Eca, que nojo. Fica assim, fica desse cheiro o coração com pecado. Olha só, e aí o que acontece? A gente vai ficar com esse coração sujo a vida inteira? Não. Então, o que acontece? Você pede perdão. Ora, pede perdão a Deus. Aí Deus vai te perdoar. Vai te perdoar. Então, lê aqui então, Manu, pra gente. Esse 9 aqui, ó. 1 João 1:9. Só 9? Sim. Tá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas injustiças. De toda a injustiça. Então, olha só. O que esse texto está falando antes mesmo de Davi? Esse texto está falando que Davi falou lá no Salmo que se a gente pede perdão pelo nosso pecado, se a gente fala, Senhor Jesus, eu errei, me perdoa. Eu errei, eu pequei, eu fiz aquilo que é errado. Do mesmo jeito que Davi fez. Lembra?
Então, e aí o que Deus então faz com o nosso coração, com a nossa alma? Limpa. Igual a minha blusa, Mas ele- tá limpinha. Mas ele limpa do tipo que não passa shampoo? Não, ele Não, limpa com shampoo. ele limpa tudo com no shampoo cabelo. também, ele limpa tudo, ele faz uma faxina profunda. Lembra qual é o nosso mistério? Dar uma limpeza profunda. Uma limpeza profunda. Como dar Como uma dar uma limpeza Nossa, profunda? tá muito claro, não tô conseguindo mostrar. Como dar uma limpeza profunda na vida? Como que é então? É pedindo perdão a Deus. E não fazer mais. O que é o arrependimento? Arrependimento é quando você fala que você aceita que você errou e que você pede perdão pra pessoa que você fez errado. Arrependimento é assim. Eu tava fazendo uma coisa errada, eu entendi que é errado e agora eu vou fazer diferente. Entendeu? Se antes eu tava fazendo de um jeito, agora eu vou fazer de outro jeito, porque eu me arrependi. Eu tava acreditando que era de um jeito, só que eu vi que tava errado. E quando eu vi que tava errado, você mudou de atitude. Isso é arrependimento. Tá bom? E confessar. O que quer dizer confessar? Quando você confessa, quando você faz o pecado e não guarda pra si mesmo, você confessa pra pessoa que foi você. Você pecou. Você fala, eu errei. Eu errei. Eu não fiz o que eu deveria. Eu não fiz tal coisa. Ou fiz o que não deveria. Eu fiz o que eu não deveria. Isso é confessar, né? É eu dizer assim, você não arrumou o seu quarto. Ao invés de você falar, não, eu arrumei. Você fala assim, é verdade, eu não arrumei, me desculpa, mamãe, eu vou lá agora arrumar. Isso é confessar. É uma coisa que mãe não faz. Arrumar o quarto. Mas às vezes ele arruma. Arrumo quando eu tô com o microfone assim no Que ouvido. microfone? Quando eu tô com o microfone no ouvido e ouvindo... Microfone no ouvido? aqueles microfones Headphone, menino. Microfone é pra... Headset. Quando eu tô com headset no ouvido e ouvindo déjà vu. Déjà vu. Aí espírito mesmo. Eu não sei. Aí eles arrumam a cama. Aí eles arrumam um quarto. Sem música não arruma, é isso? Aí tem que brigar. Enfim, como que é o texto que a gente tem que decorar? O que o salmista lembra lá da senha? É assim, ó. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Por quê? A gente consegue? É fácil fazer a vontade de Deus? Não, é bem difícil. Então a gente pede ajuda para Jesus. Uma das coisas que Jesus fez que nos ajuda a não pecar é essa outra tarefinha que você vai fazer agora. Você vai pegar a sua Bíblia, ler Filipenses 4:8 e aí você vai ver o que precisa ficar na nossa cabeça que vai nos ajudar a não pecar e a sempre escolher aquilo que é o Mas correto. a nossa cabeça é essa parte aqui. Essa aqui é a parte do cérebro. Essa aqui já é o nariz. Mas é que tá na cabeça, mas tá na boca também, é aquilo que você fala, entendeu? E a Manuela vai orar. Vai orar não, vai ler aqui pra gente, ó. Esse que tá marcado em laranja aqui, ó. Todo laranja? Tudo que tiver, ó, aqui, ó. Finalmente, presta atenção no irmãos, todos o que for, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for tudo o que for amável, tudo o que for de bom fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso aí. Nossa, é tipo Tudo assim, que- tudo. É assim, ó, tudo que for, tudo que for. E aí ele tudo que repete a for, mesma coisa, né? tudo Parece que mãe, não for, parece? Tudo Que repete que a mesma for, coisa várias vezes? Tudo que for. Só falta prestar atenção, né, no que a mãe fala. É tudo o que for verdadeiro, nobre, de boa fama. É pra ficar colocando na cabeça, é pra ficar atazanando o irmão? Não, então tira a mão mesmo. Fica um enchendo a paciência do outro. Nunca vi, né? Muito bem.
Então, você prestou atenção, você vai colocar aqui o que você tem que colocar na sua cabeça. Você tem que ficar colocando aqui palavrão, pensando em palavrão, pensando em como você vai roubar, em como você vai deixar a vida da sua família mais triste, em como você vai atazanar a vida do seu irmão, da sua irmã. Como que eu posso desobedecer a minha mãe? É isso que você tem que ficar pensando? Não. Você tem que ficar pensando em coisas boas, tudo que é verdadeiro, tudo aquilo que vem da palavra de Deus. Então, uma das coisas que a gente precisa a gente precisa de ajuda, certo? Pra não pecar? Certo. Mas o que é outra coisa que pode nos ajudar? Manter na nossa cabeça o quê? O que é certo. Como que você vai saber o que é certo? Lendo a Bíblia e faça oração. O que a mamãe fala pra gente pra você fazer um momento de leiturinha com a Bíblia? 40 minutos de leiturinha e 2 capítulos da Bíblia. Exatamente. Hoje eu li sobre a Terra Prometida de Abrão. O que Deus prometeu para Abrão? Terra Prometida. Não, ainda tá no 12. Vamos lá, vamos continuar com conclusão então. Mas quando a gente peca e quando a gente erra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler a Bíblia e faça oração. Não. Quando você errou e quando você pecou, o que Davi fez? Pedir perdão. Você precisa orar, pedir perdão, ler alguns capítulos da Bíblia. Não, você precisa pedir perdão pra Deus. Você tem que falar, eu pequei, eu errei, meu coração tá sujo, eu preciso de ajuda. É isso que tem que fazer. Porque a única coisa que pode limpar o seu coração de ficar sujo, fedido, é o sangue de Jesus Cristo. Porque Jesus pagou a culpa do nosso pecado. Se o coração Ele foi castigado no nosso lugar, entendeu? Se o coração do Noah tiver cabelo, já tá totalmente sujo. Ele não lava muito cabelo. E aí, Noah? Hoje ele vai lavar. Então tá bom. Como que você tem que dar... A resposta essa é por meio da... Por meio... Nossa, tá tão branco, deixa eu ver. Calma aí. Aí. Por meio do sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado, se tiver arrependimento e confissão de pecado. Então, se você tem Jesus Cristo e você pecou e você errou, o que você vai falar? Pedir perdão e pedir que Deus nos ajude, né? Pedir que Deus nos limpe e nos ajude a não pecar mais, ok? Ok. Então tá bom. Faça a lição, tira uma foto, clique, e manda, tá bom? Tchau! Tchau!